Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do uniforme. Estou trazendo aí para vocês a aula África Medieval. É uma aula de 3 semanas, é uma aula do 700. Especificamente, a aula 01 do B2. Ela tem 13 conceitos históricos, onde o maior conceito histórico é povos iorubás. Ele tem 973 símbolos. E o tempo médio de produção historiográfica dele é de 25 minutos e 38 segundos. Agora eu vou passar para o outro lado ali, vou apresentar o arquétipo, vou fazer um comentário de cada um dos conceitos históricos para ajudar a gente a pensar aí África medieval. Vamos lá. Então tá aí, rapaziada. Meu conceito número 1 é fontes para estudo da África. Ou seja, fontes escritas são os relatos de viajantes árabes, como os de Ibn Batuta e Ibn Khaldun, que viveram e vieram em África no século XIV. A análise de esculturas, desenho nas paredes, roupas, peças sagradas, joias e moradias também tem sido fundamental. Como muitas sociedades africanas não conheciam a escrita, as fontes orais são valiosas para conhecer costumes, formas de governo, crenças e outras características dessa sociedade. Nessa mesma linha, as fontes orais se apresentam como principais. A gente apresenta o principal transmissor dessa fonte, que são os griots. Homens e mulheres, contadores de histórias, trovadores ou animadores públicos, que tinham o compromisso de preservar a memória dos acontecimentos do seu povo. Também serviam como conselheiros de nobres e reis. Devido à sua grande importância social, eram poupados até mesmo pelos inimigos nas guerras. Vou apresentar agora os principais reinos dessa África medieval e começo com o reino de Gana. Gana era o nome dado ao soberano e significava senhor da guerra. Os moradores desse reino eram chamados de soninquês ou saracolês. O primeiro grande reino floresceu a partir do século III e dominou a região até o século XIII. Os mercadores, com seus camelos, transportando sal, ouro, peles, marfim e outros produtos, era a primazia. A partir do contato com os árabes, no século VII, esse comércio pelo deserto se expandiu. O ouro era a maior fonte de riqueza. O rei, ou Gana, tinha o monopólio das pepitas, mas o ouro em pó circulava nas cidades como moeda de troca. A grandeza econômica vinha do controle do transporte pelos rios Níger, Gâmbia e Senegal, das praças mercantis do Sahel. Para entrar nas cidades ou sair delas, era necessário pagar um tributo ao Gana, maneira pelo qual o soberano era chamado. Essa tributação possibilitou aos dirigentes manter o controle político-comercial por meio de uma forte armada de 200 mil homens. Diretamente relacionado ao rei de Gana, eu tenho 3 movimentos ou 3 conceitos históricos que vão dar base a todo o processo de formação dos reinos em África medieval. O primeiro conceito, ou melhor, o conceito número 4, é a importância dos rios. Os rios Níger, Gâmbia e Senegal e suas redes de canais interligados fertilizavam as áreas vizinhas ao deserto
e serviam de vias de locomoção. Por meio de canoas, os comerciantes levavam sal para as zonas auríferas e de lá traziam ouro. O sal teve um papel fundamental. Era utilizado na conservação dos alimentos e também servia como moeda de troca. As minas de sal do Tegasa, no Saara, eram as mais importantes. Islamização do Reino de Gana. A partir do século IX, permitiram que líderes religiosos islâmicos, chamados marabutos, se instalassem na capital, com Saleh. A conversão atingiu principalmente letrados, funcionários da corte e assessores do rei. As camadas populares e o próprio soberano permaneceram fiéis às crenças tradicionais. Comércio transsaariano. Graças à experiência comercial, ao conhecimento matemático e ao uso do camelo como meio de transporte, os árabes, com os povos africanos, criaram grandes redes de contato entre as diversas sociedades. Meu sétimo conceito é Império do Mali. Organizadas em áreas próximas ao rio Níger, desde o século III, o território malinês era cruzado pelas caravanas comerciais do Saara. Praticavam cultivos de cereais, a pesca fluvial e a criação de gado. O povo do Mali também era chamado de Mandinga. Os principais núcleos de povoamento foram criados às margens do Níger, já que a água do rio, além de fertilizar o solo, era utilizada como via de transporte. A sede de seu império era Timbuktu, considerada uma das cidades mais importantes do mundo muçulmano. Abrigava uma importante universidade voltada ao ensino religioso. O reino de Gana, em meados do século XIII, um dos povos bantus, os Bakongos, formaram o Reino do Congo, situado no vale do rio Congo ou Zaire. As trocas comerciais eram facilitadas pelo uso de conchas, como dinheiro. Havia um rei, também chamado de Manicongo, bem como um chefe de palácio, governadores regionais, coletores de impostos, um juiz supremo e um sacerdote principal. A capital Mibanza, também conhecida como São Salvador, era uma cidade grande, cercada de muralhas. Em 1483, portugueses chegaram ao Reino do Congo, interessados em fazer comércio e em conquistar adeptos para o cristianismo. O rei congolês fez uma aliança com os portugueses em 1491. Convertendo-se ao cristianismo, adotou o nome de Dom João I. Seu filho, Afonso I, sucedeu-o em 1506. Afonso estudou em Coimbra e continuou o projeto do pai para criar um reino cristão no Congo. Chegou a enviar embaixadores a Roma, onde foram recebidos pelo Papa Leão X em 1521. Porém, a prática do cristianismo limitava-se à família real e aos nobres. A maioria da população manteve suas práticas religiosas. Cabinda, Reino Nigou. Situada na região da foz do rio Congo, o rei Nigoio desse povo migrou por causa de disputas internas entre membros da família real do Congo. A palavra Nigoio
significa força do leopardo. Nigo quer dizer leopardo, oio ou moio quer dizer espírito, alma ou força vital. Os chefes usavam roupas feitas da pele desse animal. Acreditavam que eles eram responsáveis pelos vínculos entre os vivos, comunidade, e os mortos, ancestrais. Manter esses vínculos era fundamental. Por meio deles, transmitia o fluxo vital dos ancestrais para a comunidade, o que fazia o grupo se manter unido. Havia funcionários a serviço do rei. Os mambucos eram os administradores das regiões litorâneas, onde havia salinas e se concentrava a produção de sal e, consequentemente, a cobrança de impostos. O contato com os portugueses se deu a partir do século XVI. Cabinda foi o nome que os colonizadores portugueses deram ao território. Povos iorubá. Conjunto de povos unidos por traços culturais e linguísticos, como os efãs, os ijexás, os edós e outros, que desde o século I já compunham reinos espalhados por todo o fértil vale do rio Níger. Na área de florestas do continente, desenvolveu-se as aldeias independentes entre si, com o governo autônomo chefiado por Obá. Segundo as lendas, Oduduá teria concluído a missão dada por Olodumaré, o Deus Supremo, de criar o mundo. Ilê teria sido a primeira a ser construída e se tornou o centro espiritual e mais sagrada das cidades do povo iorubá. Nela residia o Obá mais poderoso, que recebia tributos pagos pelas cidades vizinhas com menor prestígio. Os Obás eram considerados descendentes de Oduduá. Usavam a ade, uma coroa em forma de cone, com fios de conta, que cobriam todo o rosto, e um cetro ou bastão cerimonial, igualmente enfeitado de contas. Seu governo era exercido com auxílio de um conselho, formado pelos chefes das principais famílias. A religião desempenhava um papel importante. Quando uma criança nascia, era encaminhada ao babalorixá, sacerdote, para a determinação da divindade orixá, que iria acompanhá-la e orientá-la por toda a vida. Berberes tuaregues. Na região do deserto havia muitas tribos nômades. Os berberes eram os principais habitantes da região. Viviam do pastoreio e do comércio de caravanas. Entre eles destacava-se dois povos, azenegues e tuaregues. Os homens dessas tribos vestiam trajes amplos e escuros, formados de lã de carneiro, um excelente isolante térmico, para se protegerem do sol e do calor. Usavam ainda turbantes azuis, que representavam a maioridade, para proteger a face dos fortes ventos dos desertos. Os tuaregues viviam em uma sociedade matrilinear, em que as mulheres são também chefes de família. Os
Os tuaregs habitavam o deserto em acampamentos nômades. Os homens das tribos se dedicavam ao comércio e passavam longas temporadas viajando pelo Saara. Assim, as mulheres assumiram as tarefas da educação dos filhos, da organização e comando do acampamento, além, é claro, da criação dos animais. Reino de Dahomey, ou também conhecido como Abomey, atual Benin, era habitado pelos Fons, ou Jesus. Esse reino formou-se no século XVI, manteve-se até o século XIX. A principal fonte de riqueza de Dahomey é o tráfico de escravos. O Idá, ou ajuda em português, era o principal porto e nele foram criados os primeiros contatos com os europeus vindos pelo mar. Povos bantus significa pessoas ou conjunto de pessoas, isto é, povo. É também o nome dado ao conjunto de cerca de 400 idiomas de povos encontrados no centro e no sul da África. Permite imaginar que tenham se originado em um mesmo lugar, a bacia do Rio Congo, antigo Rio Zaire. A população ampliou-se e criaram formas de organizações por meio das linhagens. O poder era matrilinear, ou seja, era transmitido pelo lado materno, até por volta do ano 1000. A partir daí, a maioria das linhagens passou a ser patrilinear. Os homens de maior destaque nas linhagens conseguiam autoridade política a partir do desempenho na guerra, na caça ou como sacerdotes. Para manter seu poder, usavam o trabalho de escravos de linhagem, ou seja, prisioneiros de guerra ou condenados que tiveram sua pena transformada em escravidão. Os escravos passaram a substituir as mulheres na agricultura. E assim, rapaziada da 700, a gente termina o comentário do arquétipo sobre a África medieval. Agora a gente vai passar aí para a produção historiográfica. Combinado? Boa escrita para vocês. Até a próxima.